A paz do Senhor Jesus, irmão, trouxe uma palavra para edificar a minha e a sua fé. Em Mateus, capítulo 22, versículo 14, a palavra de Deus diz o seguinte: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, aqui podemos entender que existe uma triagem para que nós venhamos estar na presença de Deus. Só como exemplo, concurso público. Você começa a estar no estágio probatório. Depois do estágio probatório, se você for aprovado, você vai estar apto para exercer o cargo. Do mesmo jeito somos nós. Nós passamos por uma triagem. E essa triagem é contínua enquanto existirmos, enquanto estivermos na condição de vida. E posso trazer também a existência, Lucas 9, versículo 62, onde o Senhor Jesus disse: Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Ou seja, muitas vezes nós começamos bem, mas paramos, atrofiamos, e é necessário que venhamos perseverar, é necessário que venhamos buscar a presença de Deus continuamente, porque é Ele que vai dar as diretrizes, não são os homens. Podemos trazer o caso de Mordecai, Assuero, Esther, Amã. Mordecai ele foi ameaçado. Pode-se dizer que havia uma sentença de morte contra a vida dele. Mas, mesmo nessa condição, ele não se prostrou, não se inclinou à vontade e à ordem do rei, como também à vontade de Amã. Amã se sentiu ferido, se sentiu rejeitado. E alguns entendiam, claro, que era soberba, que era prepotência de Mordecai. Mas ali, de acordo com minha visão, nada mais era do que o entendimento de Mordecai de não se curvar a homens. E é isso que nós devemos fazer, não se curvar a homens. Não quero dizer aqui que nós devemos desrespeitar, nós devemos respeitar, nós devemos amar, independente de qualquer situação. Mas não devemos nos curvar a homens. Assim Mordecai fez. E da mesma forma, ali houve consequências para a vida de Mordecai, ou seja, foi ameaçado, houve uma sentença de morte contra a vida dele, mas ele perseverou e houve uma inversão do que seria contra Mordecai, foi contra a família de Amã, que era seu, mostrou, planejou o fim de Mordecai. Então, Amã e sua família, eles foram enforcados. Nós precisamos reconhecer que há princípios que são inegociáveis, ou seja, idolatrar pessoas, seres humanos. Precisamos ter uma fé mais comprometida em vivências, porque muitas vezes a vivência está em decretar a homens algo que é tão efêmero, é tão passageiro. Nós precisamos reconhecer que o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre, e quando vier a fraqueza, é a Ele que nós devemos buscar. E não, muitas vezes as pessoas tendem a inclinar a homens. Então nós podemos reconhecer que também Ana, ela sentiu situações, ela se sentiu ameaçada, ela psicologicamente, ela foi agravada no seu psicológico, mas ela não deixou de orar, ela perseverou e o desejo íntimo do seu coração veio à existência. Teve um filho chamado Samuel e os demais, ou seja, uma mulher estéril se tornou mãe de filhos. E assim é o agir do nosso Deus. Ele usa as coisas improváveis para exaltar, ele usa as coisas improváveis para ter uma notoriedade. Então, ali Penina, como era rival de Ana, ela machucava muito psicologicamente, mas consecutivamente, no passar do tempo, Ana foi bem sucedida nos seus pedidos em oração. Então nós podemos reconhecer que essa triagem, essa necessidade que todo homem precisa ter dentro do seu coração de fazer a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E esse guardar está vinculado ao praticar. É notório que não podemos extinguir de que todos somos pecadores, mas é necessário que venhamos também reconhecer que
jamais devemos nos sentir numa condição de atrofiamento. Ah, eu já cresci muito, eu posso ficar só até aqui. Ou então, há quem esteja na casa do Senhor, mas só pretende avançar até um certo nível e fica atrofiado. Não, nós precisamos avançar consistentemente, buscar a pureza, a santidade, nós precisamos avançar continuamente, porque nós sabemos que o inimigo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, e nós precisamos vigiar para que nenhuma brecha ocorra e o inimigo venha tomar a casa, que é o nosso íntimo, nosso coração, nossa mente, nosso corpo. Nós precisamos vigiar. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele se entregou, ele renunciou à sua própria vida. Naquela época, em Levítico, trazendo Levítico, o livro de Levítico, vamos encontrar muitos sacrifícios, holocausto, onde aquelas pessoas renunciavam o seu pecado através de sacrifício de animais. Hoje, o sacrifício é nosso, não é terceirizado a animais. Hoje o sacrifício, o dever é nosso de sacrificar nossas paixões, os nossos desejos, os anseios que muitas vezes estão dentro do nosso coração que não coincidem com a vontade de Deus. Então, é importante que venhamos reconhecer que o Senhor Jesus, ele nos veio à Terra para nos deixar um grande legado. Ou seja, como o Cordeiro deu a sua própria vida por nós. E nós, será se nós estamos renunciando à nossa carne? Será se nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será se nós estamos conhecendo a palavra? Será se nós estamos fazendo o ID? Ou estamos só nos bancos das igrejas, recebendo? Mas vai chegar um determinado momento que Deus vai começar a cobrar. Então é necessário que venhamos reconhecer que mais antes ser proativo e se enquadrar nessa condição de escolhido do que ser relapso e ser enquadrado apenas nessa condição de chamados. Ou seja, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos foram chamados e não querem pagar o preço. O preço é o melhor, pode-se dizer que é o melhor, porque é o que vai te trazer paz, é o que vai te trazer libertação, é o que vai te trazer ausência de vícios, é o que vai te trazer a vontade do Pai, é o que vai te trazer luz onde quer que você colocar a planta dos teus pés. As pessoas vão se sentir de uma outra forma, elas vão se sentir acolhidas por todas as palavras que saírem da tua boca. Então é necessário que venhamos vigiar para que não venhamos ser apenas aquela parte que foi chamado, e sim que nós venhamos ser aquela parte que foi escolhido que persevera na obra. E essa obra, eu não digo estar na casa do Senhor continuamente, não. Essa obra é uma obra inacabada que nós precisamos fazer continuamente essa transformação. E essa transformação vem do nosso esforço contínuo, que é renunciar à nossa própria carne, às paixões, os desejos, e também fazer a vontade de Deus continuamente, através da palavra, conhecendo, iremos ser libertos e iremos continuamente estar na presença de Deus e fazendo a vontade dele. Então, é importante que venhamos ser escolhidos e não apenas chamados. Que nós venhamos nos esforçar na presença de Deus para não sermos aqueles exclusos, porque um dia aqueles que não se deixarem convencer pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que continuarem com um coração fechado, um coração amargo, como o Faraó, a tendência é um dia se encontrar numa condição de dor, numa condição de amargura. Então é necessário reconhecermos que somos chamados e precisamos ser escolhidos. Mas para que essa escolha ocorra, é extremamente importante que venhamos dar os passos que só dependem de nós. Quero fazer uma breve oração agora. Pai querido, Pai amado, eu te peço perdão pelos meus pecados, transgressões e iniquidade. Eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor continue a chamar os teus filhos, Pai, aqueles que se desviaram, que o Senhor continue a chamar as criaturas, Pai, que não conhecem a tua palavra, ou que conhece apenas de boca, Pai, mas não exerce, não faz a tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus, vai moldando, vai capacitando, vai transformando,
como argila, Pai, aqueles que estão distantes, aqueles que estão mais próximos, que eles venham sentir a necessidade de não mais estar estagnado, Pai, para que eles venham vencer, para que eles venham prosperar, para que eles venham perseverar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que a tua palavra venha fazer um efeito contínuo, Pai, para tirar aqueles que estão relapsos. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, dá uma grande transformação, faz uma grande transformação na vida dos teus filhos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus para que eles sejam escolhidos, Pai, e não apenas chamados, para que as criaturas sejam não apenas chamadas, mas também escolhidas. Entra com teu Espírito Santo, Pai, na vida dessas pessoas, Pai, para que eles sejam convencidos, Pai, porque para ti nada é impossível, Pai. E a tua palavra nos diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. E nós cremos, Pai, na salvação de vidas. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém.